Arthur, tudo bem? Nada como conversar com o homem do dinheiro na hora da crise, né? Quem sabe sobra algum para nós aí, né? O dinheiro está acabando, o dinheiro. Cada vez mais. Eu tenho pelo Marcos, o Marcos foi nosso aluno, mas independente disso, eu tenho pelo Marcos um carinho excepcional, vários prefeitos, ele ocupando cargos importantes, de secretário, seríssimo, né? E isso eu posso dizer, tira o poder político. Em termos técnicos, Bauru está em boas mãos. A TV Prevê tem um respeito pelo trabalho do Marcos, um trabalho ímpar, e a gente sabe que é sério. Mas a hora que vem crise vem de tudo quanto é lado e administrar a caixa vazio só se for mágico, né? Dá uma de mandrake aí. O Levi falou na reunião dele lá, o dinheiro acabou. O que o Marcos Garcia fala do dinheiro municipal? Bem, se o Levi falou em Brasília, nós aqui ainda estamos numa situação talvez até um pouco pior, né? Mesmo porque ele até tem a maquininha de dinheiro lá em Brasília, né? Quando precisa, nós não temos aqui. Mas assim, lógico, né? A crise realmente está com todos os municípios aí, vários municípios já tendo uma dificuldades seríssimas. Em Bauru ainda nós estamos ainda, até por conta de algum esforço fiscal na área de ISS e IPTU que foi colocado em prática esse ano, a gente conseguiu deixar as finanças equilibradas. Você tem uma ideia, por exemplo, em comparação com o ano passado, a gente teve um aumento de IPTU em 12%, e do ISS, que é o imposto de serviço, que tem a ver aí com a questão econômica aí. Aumento efetivo, de numerário, mesmo, que entrou no caixa. Isso, 12% nominal, quer dizer, 4% acima da inflação, né? E no ISS também, 12% de aumento também em relação ao ano passado. Mas muita gente pagou à vista esse ano, quem tinha dinheiro, de medo da crise, né, Marcos? Não teve muita diferença não do ano passado, não viu? Teve, foi quase mais ou menos aí a média que a gente já tem já. No fim a gente tem um perfil de pagador que repete o comportamento ano a ano. Quem paga à vista acaba pagando sempre, quem parcela já tem o costume de parcelar e vai parcelando. Agora, a questão assim, agora por outro lado, a gente tem alguns impostos aí que já reflete a questão da crise, né? O ITBI, por exemplo, que é um imposto que é de venda, compra e venda de imóveis, a gente teve a gente estava com um crescimento ano a ano aí de 15% a 20%, né? Esse ano aqui a gente teve um crescimento nominal de 2%, ou seja, real menos 6%, né? Levando em conta uma inflação de 8%. Então já teve uma repercussão bastante negativa nos cofres na questão do ITBI. Mas o principal imposto do município é justamente a cota parte que vem do ICMS, que vem do Estado para o cofre público. Esse mês de julho aqui, a gente teve um mês bem ruim, né? O ano passado a gente arrecadou dessa cota parte 12 milhões de reais que veio do Estado. Esse mês aqui de julho, nesse fechamento, 8 milhões e meio. Nossa então, assim, já começa já, né, a dar sinal já a crise aí na questão da parte do ICMS. Eu senti isso. Eu achei que quem tinha bala na agulha, até julho aguentava. Porque o cara tem as economias, coisinhas, né? Aí o problema vai ser de agosto para frente mesmo. A gente sente isso. E a gente sabe também, né? A questão assim, no começo da crise, a última coisa que se mexe o empresário é com o seu empregado. Ele vai tentando levar até quando pode, né? Mesmo porque para depois você recontratar lá na frente, tudo tem um custo, tudo mais. Então, o empresário ainda, naquela esperança ainda que as coisas podem melhorar, ele vai adiando, né? Aí chega uma hora que não dá mais. Não dá mais. E agora está começando, né? A partir de maio, junho, já começou bastante a questão do desemprego. E daí você tem um bolo de pessoas aí cada vez mais sem emprego, é lógico que a demanda agregada começa a diminuir, né? Daí uma coisa puxa a outra, que a gente já sempre falou sobre isso. Então a crise deve realmente aumentar muito agora. A gente, por outro lado, fica ainda mais preocupado porque o governo federal também mostrou agora no fechamento de janeiro a junho que as contas foram piores ainda do que do ano passado. Quer dizer, o ano passado já foi um ano ruim do governo federal, e esse ano foi pior no que pese toda a tentativa de ajuste do Levi. Mas, por outro lado, também por uma questão política, o ministro está tendo muita dificuldade de colocar seu plano em ação, né? E com isso não consegue equilibrar as contas do governo federal
E você não tem uma expectativa de quando que isso vai se resolver, né? Porque se pelo menos ele tivesse conseguido já mostrar que os números em relação ao ano passado tivesse melhorado, o próprio mercado já estava dando sinais aí de esperança. Mas pelo contrário, a gente teve um janeiro, junho do governo federal das contas pior do que o ano passado. E a gente não tem esperança de quando que isso começa a reverter. E o empresário e o consumidor, enfim, todos os agentes econômicos ficam cada vez ali mais, né, com medo de fazer qualquer tipo de gasto, e quem tem um pouco ainda guarda o dinheiro, né? Atraso de fornecedor, a prefeitura ainda não atrasou ninguém, Marco? Ou já começou a atrasar algum caso já? Não, a gente não tem nenhum caso ainda, nós estamos ainda com... Mesmo porque no primeiro semestre a prefeitura sempre tem seu caixa melhor, até por conta que o IPTU é pago aí na grande maioria no primeiro semestre, assim também como o IPVA, que é um imposto do Estado, mas metade fica com o município. Então, de janeiro a julho é difícil as prefeituras terem algum problema, mas já tem prefeituras diversas aí já Tem prefeitura parcelando salário já. Exatamente. E agora nós temos o caso do Rio Grande do Sul, já tem um estado que está parcelando salário. Isso. E outros estados vão ter que fazer isso. E na minha ótica, lamentavelmente, eu acho que o funcionário federal vai ter que ver parcelamento. Triste falar isso. E já tem um montão de escola federal de greve já aí, né? Já tem. Funcionário, já que não estão recebendo salário. E é assim, né? O problema que tem é difícil mudar a cultura também de sindicato, até em crise, né? Num primeiro momento, o sindicato tem, né, a sua cultura e tem aquela questão de sempre não perder o poder de compra. Então, pelo menos, para se recuperar a inflação, sempre eles vão batalhar, vão atrás. Tem gente falando em aumento ainda, querendo aumento de salário, né? Não enxerga que... Não é hora, né? Não adianta, né? Agora, a questão é a seguinte, a gente manter o emprego mesmo, né? A área pública, lógico que mantém porque é estável. Mas quem está na área privada, se conseguir manter o emprego, nossa, está de bom tamanho. E a gente tem que cortar alguma coisa mesmo, não tem jeito, né? Porque o poder de compra realmente está sendo corroído aí pela inflação. E algumas coisas a gente vai ter que cortar para equilibrar também a conta nossa em casa, né? Mas é um jeito. E os pagamentos da prefeitura de dívidas e empréstimos? Estão em dia ou tem algum atrasado já, Marcos? A prefeitura está tudo em dia ainda, né? Tudo certo, a gente... Estamos aguardando também, porque a questão da dívida federalizada já tinha uma expectativa que nesse ano a gente fosse pagar menos, até por questão da mudança da lei lá que mudou o indexador, que era até então IGPDI mais 9, mudou agora para IPCA. Mas também o governo federal acabou não permitindo que os municípios pagassem menos esse ano, e então passou para o ano que vem, né? No ano que vem a gente deve pagar então menos na questão da dívida federalizada, mas por outro lado a prefeitura junto lá com a Coab ainda não acertou a questão da Coab junto à sua dívida ao FGTS que existe, né? Então deve também, se por um lado a gente ganha de mas deve aumentar aí mais uma dívida junto da Coab, e a prefeitura com certeza vai ter que ajudar a Coab a pagar essa dívida. Mas assim, estamos aguardando ainda o presidente da Coab fazer os acertos finais em Brasília, junto ao STN e também ao Conselho do FGTS, para ver também qual que vai ser a parte. A Coab está pagando a parte que ela tinha que pagar ou também está parada de pagar? A Coab já tem vários títulos ali junto ao FGTS que já estão vencidos já e são esses títulos que ela precisa renegociar. Então ela está num estudo lá de renegociação, né? Na verdade, a dívida existe, já tem coisas vencidas, inclusive já. Então se espera que ainda esse ano ele consiga fazer esse acerto. Mas assim, também junto, já fui também até testemunha disso. É difícil ali em Brasília, porque muitas vezes também o próprio Júnior foi para lá. E agora eles não têm dinheiro lá em Brasília também, né? Eles têm interesse de receber essa dívida, mas também muda muitos técnicos também lá do STN, a gente já foi lá 2, 3 vezes conversar,
cada hora que você vai, você fala com um técnico, daí muda tudo de novo, tem que refazer todos os papéis. Mas assim, acho que até o final do ano, com certeza, vai ter que acertar isso. E a prefeitura agora, a partir de agosto até dezembro, praticamente também o orçamento nosso é o mínimo agora, né? O que tinha de orçamento para esse ano já foi, né? já se findou já, né? Então agora sim, agora é manter folha de pagamento e manter as rotinas de pagar conta de energia, conta de luz, essas coisas que a gente tem que pagar mesmo, que não tem como ficar sem. Nós falamos em parcelamento de pagamento de funcionário. Você acha que a prefeitura corre esse risco, Marco? Olha, esse ano eu acho que não. Esse ano eu acho que a gente consegue chegar até o final do ano ainda pagando ainda em dia os funcionários. Agora, essa crise, né, ainda o ano que vem, e talvez até um pouco pior aí os seus sintomas, né? E com isso a baixa dos impostos, daí o ano que vem realmente, se o cenário não tiver uma mudança, e é difícil a gente enxergar uma mudança que vai melhorar, o mercado já fala nesse ano de um PIB aí de 2% negativo e o ano que vem de 0,5% negativo, esse já é o mercado apontando isso. No comecinho do ano a gente estava com uma esperança que esse ano ia ficar 1% negativo e o ano que vem já começasse a melhorar. Mas o mercado já enxerga também para o ano que vem um ano também com PIB negativo. 2 anos com PIB negativo, né, realmente vai aprofundar bastante a crise e fatalmente a gente vai ter uma consequência grande aí na questão dos impostos que a gente arrecada em função da atividade, né, dos comerciantes e dos empresários. Então, acho que o ano que vem vai ser muito difícil, sim, com certeza. Bom, o problema do DAE, Bauru, no país eu não vi outro aumento igual de Bauru na água, que foi de 35%. Isso resolveu o problema do DAE? Você acha que o DAE agora, com esse aumento completamente fora do normal, resolve os seus problemas de déficit orçamentário, Marco? Na verdade, né, o DAE ele ficou alguns anos aí sem dar aumento algum na conta d'água. Essa é a verdade, né? Então, se a gente pegar lá o DAE lá no ano 2000 e pegar agora em 2015, fatalmente não houve um aumento real na conta d'água. É que passou vários anos e não deram aumento e foi acontecendo um certo desequilíbrio, né, entre as despesas e as receitas do DAE. Agora, esse aumento que foi dado de 35%, o que a gente, ao menos, vislumbra lá, mesmo estando um pouco longe do DAE, é que você consegue equilibrar a parte de manutenção do DAE, né? Agora, a parte de investimentos que o DAE precisa fazer para realmente deixar ser mais produtivo, ser mais eficiente, de fato, ainda não vai conseguir. Mesmo com esse aumento, ele não consegue juntar recursos para fazer os investimentos necessários. Agora, vamos aguardar, né? De qualquer maneira, ver o que pode ser feito. Acho que no ano que vem, fatalmente, aí, o DAE vai ter que dar uma nova resposta aí numa questão na parte de investimentos. Rápido, Leitão. Bem. E de emendas parlamentares? Chegou alguma graninha de emenda aí? Eu sei que é pingadinha, mas nessa altura, salvo caixa, né? Algumas questões de emenda, assim, é muito pouco agora, né? Mesmo porque também o governo federal ainda, né, está com bastante recursos ainda de emendas em atraso ainda para repassar para os municípios, né? Então, nesse ano, o que até pelo trabalho, até o próprio Chico Maia, que é um dos principais secretários ali que tem o conhecimento para ir atrás desses recursos, é justamente a gente tentar conseguir aquelas emendas que advêm ali dos deputados, que agora começou a ser emenda impositiva, né? Então, de qualquer maneira, o governo federal não pode mais cortar essas emendas. Então, está havendo um trabalho muito grande ali por parte de alguns setores da prefeitura que trabalham nessa área, de ir ali, né, nos gabinetes dos vários deputados para conseguir essas verbas. Essas verbas devem sair justamente aí mais para o final do ano, né? Mas não vai ter nada muito grande mais, né? Acabou. O governo federal também não tem dinheiro, então essas emendas aí devem ser sempre assim, 1 milhão aqui, 1,5 milhão ali, 500 mil para cá, e atrasa também, tudo mais.
Por sorte, né, já existia também uma expectativa da questão dos recursos, né, da estação do tratamento de esgoto. Pelo menos chegou a primeira, né? Pelo menos o governo já repassou aí quase 6 milhões de reais, então já dá uma certa tranquilidade, pelo menos para fazer o pagamento dessas medições iniciais. Porque até isso também havia uma apreensão. Chegaram 6 milhões, né? 6 milhões de reais, praticamente. Então já consegue, pelo menos, iniciar a obra lá sem muito sufoco, né? Porque tinha essa apreensão da obra começar e que o governo federal não fosse mandar quase nada. Mas nesse ponto já houve um envio, então deu uma certa tranquilidade para a grana que precisou para terminar o viaduto chegou, Marcos? Essa daí tem, já está, porque terminamos essa alça. Houve um pagamento por parte da prefeitura, né, que na frente do repasse do governo federal, parte desse dinheiro também o governo federal já devolveu já. Então já praticamente está certo. Acho que se ficou alguma coisa também, acho que ficou menos de 50 mil reais que deve vir ainda do governo federal. Mas de maneira geral acabou, né, essa história do viaduto depois de anos e anos aí. E agora o que tem mais aí à frente, fora a questão do tratamento de esgoto, é o PAC do asfalto, né? A prefeitura também precisa iniciar as obras para que ocorram as medições, e daí junto com as medições... Esse vai ser duro chegar. Esse é recurso através de operação de crédito, né? Quer dizer, esse ainda para o governo federal ainda tem ainda lá na frente a questão do retorno. Mas a gente torce, né? Às vezes alguns agentes já falam, talvez não fosse a hora de ir para frente com isso, né? Mas eu discordo disso. Eu acho assim que toda essa área de Bauru que vai ser asfaltada, de modo geral, depois acaba sendo autopagável, né? Porque você tem um aumento aí da valorização desses imóveis, aonde se passa asfalto muda muito a questão de saúde da população, começa a aumentar um pouco de área de serviços, de área de comércio. Então acaba sendo uma coisa que a própria cidade acaba depois construindo as condições próprias para o pagamento dessa dívida. Então acho que deve ir para frente sim, deve ser feito, porque traz muitos benefícios o asfalto, né? O Dona Estela da Vila Souto pergunta: a Prefeitura de Bauru também corre o risco de quebrar, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que chegou ao ponto de parcelar o salário dos servidores? Está todo mundo em greve lá, até parte da Polícia Militar. Que horror! É lógico que, né, a gente tem que tomar cada vez mais atenção aos gastos públicos, né? Tentar realmente ser cada vez mais inteligente, né, nesses gastos para a gente fazer as mesmas coisas e gastando menos, né? Essa realmente é o que a gente deve correr atrás, né? O Brasil, de modo geral, a gente fala, olha, né, o governo tem que ir atrás agora de novamente equilibrar as suas contas, né? Agora, o que se gasta, né, no país, se gasta mal, né, ou por incompetência, ou por corrupção. Então, existe uma despesa muito grande aí. Tem alguns estudos que falam de 20%, 25%, 30%, que a gente, se não tivesse isso, a gente ia conseguir esse equilíbrio fiscal sem fazer todo esse ajuste que está sendo feito na economia, né? Esse aumento de juros, né, que já de maneira absurda já, né? E o governo muitas vezes aumenta os juros para captar recurso financeiro no mercado no curto prazo, para poder fechar o seu caixa, mas por outro lado você acaba com a economia no médio e longo prazo. Quer dizer, quem que vai fazer investimento num momento desse agora, se o próprio governo está pagando juros lá de 6%, 7% real, né? É difícil. Então, o mercado financeiro acaba ganhando dinheiro, haja vista já o próprio Bradesco Itaú já fez a publicação aí dos seus lucros aí do primeiro semestre, foram muito bem, né? Então, ganharam muito dinheiro. A empresa que está bem no Brasil eram os banqueiros e eram as empreiteiras que trabalhavam para o governo, que hoje estão tudo com a cueca suja, né? Entendeu?
Agora, de maneira geral, os gestores do órgão público, nesse momento, não podem pensar em maneira alguma em aumentar a despesa, né? Esse negócio de, vou fazer mais isso, mais aquilo, tem que ser realmente, sabe, ser contra isso. A gente não pode pensar em criar nenhum ato que seja ato de aumento de despesa continuado, porque realmente não tem aí um cenário no curto prazo de melhora. E tem que ir atrás de redução de custos, tem que cortar, às vezes, gastos com energia, com luz, com telefone, que são os grandes custos do órgão público, e tem que ir atrás de algumas coisas para realmente a gente fazer esse equilíbrio. Muitas vezes, alguns serviços, né, são difíceis de ser cortados. Às vezes, a gente tem casos, por exemplo, a gente tem casos aí para o ano que vem de inauguração de algumas creches em Bauru, né? Que vieram de recursos do governo federal. Agora, o governo federal vem, dá a verba, você vai, constrói a escola, só que no dia seguinte a prefeitura tem que contratar professor, servente, coordenador pedagógico. Não, construir a escola é o mais barato. É o mais barato. O problema é manter. Entendeu? O problema é manter. A história E você com a escola construída, é lógico que a pressão da sociedade é enorme para que a escola abra e atende os alunos ali local. Então, realmente, esses custos ainda existem algumas coisas que o ano que vem ainda vai ter aumento de custo, não tem jeito, né? Então, é bastante difícil. É interessante isso daqui que a dona Antônia está falando, eu nunca ouvi falar isso. Ela está dizendo, secretário, existem imóveis no qual os proprietários não recebem a cobrança do IPTU, principalmente nos condomínios do Parque do Sabiá e dos Andorinhas. Qual é o motivo? E o que nós, moradores, devemos fazer? Olha, existe... É verdade isso? Olha, existe alguns condomínios aqui em Bauru que, de maneira geral, esses carnês de IPTU, muitas vezes são entregues todos na portaria do condomínio, né? Mesmo porque você não consegue entregar de porta em porta. Então precisa verificar junto à portaria do condomínio se foi entregue ou não. E caso também houve algum problema na entrega desses carnês de IPTUs, a prefeitura sempre está advertindo, né, que o carnê de IPTU pode ser tirado a qualquer momento usando o serviço da internet. E quem não tem acesso à internet é só ir no Poupa Tempo, questão de 15 minutos no máximo, você consegue tirar uma segunda via. Poupa Tempo, dona Antônia, poupa tempo, né? Hoje a gente não pode, né, eu não recebi o IPTU e não paguei. Não, de fato, o próprio governo do estado que antes mandava o carnê do PVA para casa da gente... Às vezes está nem mandando. Hoje nem manda mais, a gente como cidadão, a gente tem que saber que existe o vencimento e tem que ir atrás e fazer esse pagamento. O Alain do Geisel. Secretário, faço parte do Conselho de Usuários do DAI e sempre está se falando em crise. Mas o prefeito Rodrigo tem contratado cargos de confiança, o Alain já falou isso outro dia, por intermédio de vereadores nessa gestão. O que o senhor acha disso? Olha, de modo geral, faz parte da cultura política, não só de Bauru, mas de várias cidades, que alguns vereadores acabam solicitando que se empregue esse ou aquele, né? Não são todos, né? Mas sempre teve na história de Bauru. Mas agora, recentemente, está tendo ainda? Olha, agora não, né? Agora de forma recente, não. Mas o Alan está falando que continua isso ainda. Pelo menos assim, dentro, é difícil para eu falar, porque é o seguinte, ó, dentro da minha secretaria... Se eu souber vereador que está pedindo cargo aí, eu falo aqui na TV Prevê. Agora, viu, Alan? Manda o nome que eu falo. Agora, de modo geral, quando um vereador vai lá e pede, é comum pedir uma coisa ou outra, isso acontece. E o prefeito tem que não dar. Agora, a questão do prefeito empregar ou não é outra coisa, claro, né? Então, o vereador pedir, né, não todos, um ou outro acaba pedindo. Mas assim, daí para o prefeito ir lá... O DAI contratou os encanadores, né? Porque a cidade estava um chafariz, sim, né? Sim, e melhorou. Isso é uma coisa que deu certo, não, né? Precisava, né? E precisava. Agora, tanto mas a também prefeitura... tem encanador contratado a 9, 10 pau por mês, também isso aí... Na verdade não é isso, né? Na verdade era um caso lá específico de um encanador que ele já foi um diretor de uma divisão tempos atrás. Ele conseguiu incorporar essa divisão que ele foi diretor e depois de mais de 20 anos de serviço, com sexta parte, com não sei o que, acabou tendo um salário aí na faixa de R$9 mil bruto.
Mas esse é um caso por uma questão de carreira dessa pessoa que acabou tendo o cargo de diretor no DAI, né? Era encanador e é encanador, mas já foi diretor e acabou ganhando mais. Mas, de modo geral, não é isso, né? Esse é um caso Era como que se específico. a servente de limpeza do Prevê ganhasse igual o salário do diretor. Justamente. Era a mesma coisa se você tem uma servente e um dia essa servente carreira, vira uma diretora. Nesse país, né? Mas, assim, a Prefeitura de Bauru é uma das prefeituras aí que menos tem cargo de comissão em comparação com outras prefeituras, né? A gente hoje, dentro da Prefeitura de Bauru, do total que é pago de salários, menos de 2% é em virtude de salários de comissão. Então é 1,5% hoje que a Prefeitura paga para pessoas que não fizeram concurso, que foram contratadas através de cargos de comissão. Então está um número muito baixo hoje. O Pedro Valentim pergunta: secretário, no final de 2011 e começo de 2012, em pleno ano eleitoral, a Câmara aprovou aumento de até 50% para algumas categorias e ainda reduziu a jornada de 8 para 6 horas. Agora, em 2015, perto do ano eleitoral de 2016, já estão querendo aprovar outra farra eleitoral em a diminuição de tempo para a incorporação de cargos políticos de confiança aos cofres da Prefeitura. Dá para aguentar isso, secretário? Bem, estão querendo mesmo fazer isso? Né? Existe um projeto de lei. Que coisa, existe um projeto de lei. Acho que eu vou mudar para o Paraguai. Será que eles aceitam escola particular lá no Paraguai? Na verdade, esse projeto de lei acabou sendo depois de uma ampla discussão junto ao sindicato. Então, a Prefeitura também, lógico, né, se fosse pela parte técnica, a gente ia passar o ano sem dar aumento nenhum, né? Agora, a gente não consegue também fazer os atos públicos, né, apenas pela parte técnica. Então, houve pressão também junto a vários atores políticos, inclusive a grande parte pela parte do sindicato, e dentro daquilo que a Prefeitura podia oferecer dentro da cesta de produtos de benefícios, acabou indo essa questão que agora não mais iria precisar 10 anos para incorporar um cargo de divisão, mas sim 7 anos. E a Prefeitura, juntamente com o sindicato, acabou acertando isso. A Prefeitura não deu tudo que o sindicato queria aí no mínimo 9% de aumento, a Prefeitura acabou dando no total aí cerca de 4,5%, juntamente com mais essa questão. Agora, é lógico, né, o momento é muito difícil de se pensar em aumento de despesas. Essas despesas, segundo a própria Secretaria de Administração, ela tem um impacto aí no curto prazo de cerca de R$20 mil por mês, né, não é grande coisa, mas é despesa que se aumenta. Então está lá na Câmara agora. O que aumentar tem que cortar. Está na Câmara agora e cabe aos vereadores agora verificar se é cabível ou não, né? Vamos cobrar dos vereadores sim, viu, Pedro? Tem que cobrar. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele explica que é verdade o que ele está falando aqui. Uma informação. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi que o ano passado o ex-governador Tarso Genro, que é do PT, abriu os cofres para o funcionalismo. E o resultado está sendo agora. E Bauru, o Rodrigo abriu há 3 anos atrás, ainda os planos de salários também, que faliu a prefeitura que está aí. E aqui em Bauru é uma coisa difícil, viu, Luiz Carlos? Tem setor da prefeitura que ganha mal para burro. E tem setor que ganha mais do que qualquer cargo federal, estadual ou privado, inclusive. É isso que está acontecendo. Eu quero que o Marco me desminta. Tem setor que ganha mal e tem setor que ganha demais, Marco? Falei besteira ou falei verdade? Não, com certeza, né? A prefeitura, você vê, tem setores aí que, dentro de alguns cargos, que realmente está compatível com o mercado, tem alguns que estão ainda ganhando muito menos que o mercado paga. É verdade. E tem alguns que acabaram ficando acima do mercado, né? Não vou falar quais são agora aqui, até para não criar nenhum desconforto. Claro. Mas, de qualquer maneira, existem sim setores que acabaram ficando aí
com salários, 30%, 50% a mais, né, do que o mercado paga. Até o dobro, Marco. E não, tem caso do dobro, hein? E não que essas pessoas não merecessem, mas assim, de qualquer maneira, a prefeitura não pode ficar pagando muito acima do mercado, né? Ela até pode ser um balizador do mercado, pagando 10%, 15% a mais, mas não 50%, 100% a mais. E por outro lado, existe sim alguns cargos aí que ainda a prefeitura paga menos do que o mercado, né? Agora, num momento de crise como esse, a prefeitura está abrindo agora concurso para contratar auxiliar administrativo para ganhar cerca ali de R$800, R$1.000. Abriu acho que 4 vagas e teve quase 8 mil inscritos. Eu vi. Então a gente já reflete... Porque o cara estando empregado, pelo menos, ele está na rede de mercado, vê se você entende. Ele tem direito a passe de ônibus, salário família, ele tem cesta básica, vale-refeição. Pelo menos a família está com... Por pior que seja o salário, ele tem os salários indiretos, né, Marco? Sim. Salários indiretos. Então, o duro é a hora que o cara é desempregado. Ele não perde o salário. Às vezes o salário até o cara ganhava 1.000. Só que ele perde os passes de ônibus, ele perde a cesta básica, ele perde um montão de coisa na hora que ele perde o emprego. Então não pode ter seriedade num país que tem desemprego. Não dá para ter. E outra coisa também, eu acho que o órgão público, de maneira geral, daqui para frente tem que mudar na questão do pagamento dos salários. Não dá para você mais ficar pagando salário para aquele que é bom trabalhador, que sim merece, mas, por outro lado, também aquele que faz corpo mole e chega no final do mês, os dois ganham igual. Essa é a verdade, né? Mas por isso, Marco, a empresa privada funciona melhor. Pois é. Mas o órgão público tem sim que criar alguns mecanismos para você medir a produtividade do trabalhador. O professor que dá aula ganha X, e o professor que vai lá falar do Corinthians ganha X. Isso. É isso. Então você tem que realmente ter as condições de você medir, né, aquele que realmente é sério e aquele que realmente não é, para você dar um pagamento de forma diferenciada. Enquanto a gente estiver num país que tanto faz você trabalhar bem ou trabalhar mal e ganhar igual, fica muito difícil de fazer gestão. Concordo em gênero, número e grau com tudo que o Marco falou. Tem que fazer um tipo de salário X, que pode virar 2X, 3X, desde que alguma comissão bem estruturada, onde se envolva usuários, se for escola, conselho de pais, de diretores e etc., decide o acréscimo que vai ter no salário. Concordo em gênero, número e grau. É isso aí que falta no Brasil. Boa tarde a todos. Antônio Carlos que está perguntando. O meu sapatão aqui da TV chama Antônio Carlos, mas não é ele não, viu? É o meu obusman aqui. Sei. Ele briga comigo na hora da entrevista. Você não falou isso. Ao vivo ali. Entendeu? A obra do viaduto ex-inacabado foi concluída. Nós tentamos chamar o Altidei, mas o Altidei está viajando. Semana que vem nós vamos trazer o Altidei. Mas, na verdade, foi feito somente a metade da obra. É verdade. Quando vão terminá-lo? Uma pergunta difícil de eu responder, Antônio Carlos. A prefeitura vai assumir a iluminação pública e de onde vai sair o dinheiro? Outra pergunta difícil. Será que sairá do nosso bolso? Não tenha dúvida quanto a isso. Essa é fácil de responder. Essa é fácil. Vai ser do teu bolso. Você faz 2 perguntas difíceis e uma fácil. Agora, só que é para o secretário, como eu sou xeretinho... Não, acho que você já respondeu já, viu, Duda? Realmente, para saber quando que vai terminar toda a questão lá que tinha das alças, tudo mais, depende de recursos do governo federal e também agora também não existe mais, então não tem mais perspectiva de se fazer mais de uma outra alça a mais. E, lógico, né? E o pagamento de tudo que é público advém de imposto pago, né, pelo senhor, por mim, por todos os nossos aqui que moramos em Bauru. Então, sempre recurso público municipal advém dos impostos municipais, principalmente. Municipal, estadual, federal. Tudo. E quem paga é a gente, né? A gente vai lá, tudo que a gente compra, a gente paga ICMS, a gente vai... toma alguns serviços, paga ISS, o seu carro IPVA, a sua casa IPTU, a hora que você morre, deixa para alguém algum imóvel, paga também imposto.
quem pega o A imóvel. funerária também paga. E assim imposto vai, a gente paga no imposto caixão, de várias maneiras, né? E que é o imposto que sustenta isso, mas eu Só acho que no mundo inteiro, se para mudar uma alíquota de imposto, olha, a população não aceita. Aqui no Brasil, nas últimas décadas, se governa assim, ó. Faltou dinheiro, aumenta a alíquota de imposto, aumenta o imposto. Não é aumenta a arrecadação aumentando a produção, aumenta a alíquota. Por isso que o país quebrou. Simplesmente quebrou. E quem consegue fazer isso é o governo federal, porque Claro, o governo municipal não consegue. não está bem longe de conseguir verdade, fazer isso, né? é verdade. E o governo municipal acaba tendo que ajustar suas contas e acaba ajustando de uma maneira até melhor e ela fica muito mais concisa e no longo prazo do que as contas do governo federal. Mesmo pelo que o Duda falou, né? O governo federal em qualquer momento de crise já aumenta imposto. Né? Agora o Levi foi sensacional, ele falou, não adianta aumentar mais imposto, Não. porque ele falou, o empresário, o povo, já está no seu limite, ele não aguenta mais. Tem gente devendo? Tem gente devendo. Levi quem disse, não sou eu, mas não tem condição de pagar. Não tem condição de pagar. O país gastou demais, roubou demais e administrou errado demais. Não tem como aumentar imposto, não existe mais, né? Não dá mais. Não existe mais essa questão. Já são as maiores alíquotas do mundo, né, Marco? Existem alguns países aí que cobram Suécia, bastante, mas tem Dinamarca, um retorno de claro. serviço público daí maravilhoso, né? E são países também, eu estava olhando, viu? Esses que têm imposto maior que o Brasil, que dá tudo, né? Sim. Dá tudo. São países que têm a química fina, viu? Todos eles têm química de atomística, de primeiro mundo. Então, arrecada muito Trabalha com dinheiro uma com tecnologia pouco de ponta, né? Tecnologia de ponta. Então pode ter muita gente Sim. ganhando com pouco trabalho. Né? E outra coisa também, né? Eles acabam tendo também muito o imposto maior em cima da renda da pessoa física e não, agora no nosso país está em cima da produção. Então, Exatamente. em cima de quem trabalha, Da folha de pagamento, absurdo, do imposto absurdo. sobre o lucro, né? Lá não, entendeu? Lá você, na parte da parte do trabalho mesmo, os impostos são menores. Depois, na pessoa física, daí sim que você realmente cobra bastante. Nos Estados Unidos mesmo, o imposto sobre herança chega até 50%. É verdade. Né? E aqui é nada. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, a gente vê, nossa, tal pessoa rica doou não sei quantos milhões para a fundação tal. Não é porque o americano tem esse ato de voluntário, não é isso? Se ele não doar, ele perde. Se não vai, ele perde. Então, ele prefere saber para onde vai o dinheiro do que ir para o governo. Então, na pessoa física é que está realmente a questão dos impostos nos Estados Unidos ou na Europa. A gente precisa mudar isso também aqui, né? Deixar menos impostos para o empresário no seu ramo de negócio. Depois, sim, no seu prolabore, se ele teve um bom prolabore, daí pega o imposto de lá. Bom, ontem à noite eu fiquei até de madrugada vendo tudo que aconteceu nessa prisão do Zé Dirceu. O Zé Dirceu está ferrado agora. Porque eu vou fazer uma colocação, então é comum gente do PT falar assim, esse país sempre teve corrupção, é verdade. Mas tinha uma corrupção que, do modo geral, quase todos os políticos do país participavam, que é aquilo, a corrupção para ter verba de campanha e etc. Mas não para riqueza pessoal. Não para riqueza pessoal. Essa era aceita. E o PT teve as duas corrupções. A para verba de campanha, né? E depois, quando eles acharam que eles iam ficar 40, 50 anos no poder, vamos roubar o cofre inteiro, porque o cofre é nosso mesmo, nós vamos ficar no poder e nós vamos administrar isso aí. Mas teve algumas pessoas, eu vou contar de duas só. Uma se chama José Dirceu e a outra é o filho do Lula, que, segundo a mídia, ficaram podre de rico. Isso está aborrecendo, inclusive, ideólogos do PT, que só aceitava roubar, entre aspas, para dinheiro de campanha ou para o poder do PT. É até um absurdo, até às vezes tinha ato oficial do governo, de vez de estar a bandeira brasileira, estava a bandeira do PT lá, a bandeira do PT e a bandeira comunista lá. Até isso nós cansamos a ver. E o menosprezo à classe de empresarial nesse país. Então, veja bem, ontem o que eu senti, os ideólogos do PT, que acham que tudo que roubar tem que ser para o partido,
estão loucos da vida com o Zé Dirceu. E deve estar louco da vida com o filho do Lula, que é o maior milionário do país hoje. Ontem, para mim, ficou evidente, não sei se para você, Marco, que eles abandonaram o Zé Dirceu. O Zé Dirceu está na rua da amargura. Ninguém mais vai fazer uma caixinha para tirar o... Ninguém vai fazer caixinha e nem o PT. PT, ontem a conversa do PT é quem errou tem que pagar. Já estava nesse tipo de conversa. Então, aquela gente que para mim roubou ou para isso ou para aquilo, roubou, né? Mas que isso eu vou falar, PSDB fez, PMDB fez. Para roubar para caixinha de campanha, tudo bem, $1 milhão para a campanha, isso pode. Isso é. Agora, roubar para recurso próprio, eu vi alguns casinhos nesse país de levinho. Não roubar o caixa inteiro. Só rouba o caixa inteiro quem acha que vai ficar com o caixa 40 anos na mão. Eu acho que é isso que aconteceu. E está bem claro que o Zé Dirceu hoje é um milionário, tem um patrimônio particular. Isso o pessoal do Paraná que está falando aí, né? Tem um patrimônio incrível e os caras do PT estão bravos. Então eles devem dar uma olhadinha também na conta do filho do Lula, né? Sério, né? Deve ter roubado sem o Lula saber, na certeza, né? Porque o Lula nunca sabe de nada. Então essa é a grande vergonha do Brasil. Que tem dois tipos de ladrão, que é a mesma coisa. Roubar para campanha pode, entre aspas, e roubar para enriquecimento próprio, acho que só um pouquinho só, uma vantagemzinha. Não fazer. Quem tem um virá ter 100. É o caso do Zé Dirceu. Diz que hoje a fortuna do Zé Dirceu é uma coisa respeitável. Mas perto do filho do Lula, ele é um mendigo. É um mendigo. É um mendigo sarrapado. Isso as más línguas que dizem. O que você coloca sobre isso e o que você quer falar mais para o nosso telespectador? Só colocar que, por outro lado, tem um lado bastante positivo que, de alguma maneira, estão respondendo agora, né, no nosso país por isso. Né? Eu vejo esperança voltando. Não é verdade? A gente passou, um Brasil melhor depois disso tudo. Eu vejo também. Se talvez lá atrás roubou menos, mas também não teve nenhuma sanção. Essa é a verdade, né? E hoje começa, a quem está fazendo esse uso indevido, está agora tendo aí... Quem é o Collor? O Collor roubou para burro outra vez. O Collor não é do PT, ele roubou para ele, roubou... O Renan não é do PT também, segundo dizem, também está envolvido até o pescoço, não é isso? Esse presidente do Congresso aí Não tem, que é de um partido só, não tem isso. O Quércia, todo mundo dizia, Maluf lá atrás. Dinheiro de campanha, até, não, isso pode. Agora, enfiar no bolso, o nego dizia, isso não pode. Agora o PT enfiou no bolso 1 para a campanha, 3 para próprio, 1 para a campanha, 3, ou 1 por 1 pelo menos, 1 para você, 1 para mim, 1 para você, 1 para o PT. E que achava que iam ficar no poder aí, 40, 50 anos no poder. Se Deus quiser, o PT e outros partidos aí serão extirpados da vida nacional, ou pelo menos esse pessoal mais sério do PT que assuma o PT e toca o PT. Sim. Mesmo porque também está muito concentrado em algumas figuras apenas do PT, né? Tem muita gente séria dentro do PT que tem que ser respeitada, com certeza. Mais alguma coisa, Marcão? Não, acho que vamos aí... Que até o fim do ano, o funcionário público municipal fica tranquila que se não tiver dinheiro, o Marcão garante. Já fica tranquilo. Agora, o ano que vem já não falo mais nada. Falou então. Marcão, obrigado pela presença. Obrigado a você. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.